te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Esse rapaz, continuando aqui, a nossa devocional, que nós estávamos conversando, falando, né, com o Senhor Jesus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em algumas passagens eu queria que você pudesse acompanhar e tomar posse. Essa manhã, quando eu estava vindo, né, para o trabalho, quando eu estava chegando bem ali para alguns conhecidos, né, em uma rua, e o Senhor bradou esse versículo ao meu coração. E aí ele começou a falar comigo acerca de algumas passagens e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abra aí ainda Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Guarda aí esses versículos. Agora abra aí no livro de Marcos, capítulo... João, capítulo 8, capítulo 9, e o versículo 10 diz: Então foram abertos seus olhos e interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siló. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Vá ainda nesse mesmo capítulo 25. 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então eles perguntaram: O que ele fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então o insultaram, disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve a homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Quando eu estava vindo, como eu falei, e o Senhor estava falando, ministrando ao meu coração, essa passagem de fiel é quem prometeu. E o Senhor estava falando e ministrando ao meu coração, dizendo: Você conhece quem te prometeu algo? Você tem intimidade? Você tem comunhão? Você tem amizade com aquele que te prometeu? Você conhece bem
quem te fez uma promessa. E aí, né, na nossa devocional lá no grupo, eu estava falando para as meninas, e aí tem um louvor de Kemily Santos, né, que diz: fica tranquilo, Deus está providenciando, né, porque Ele te prometeu e Ele sabe o que vai fazer. Independente da circunstância, independente do que está acontecendo, Ele é fiel. E por que eu coloquei esses 3 textos, né, que o Senhor falou muito forte no meu coração? Primeiro, querido, nós temos que honrar a fé que nós temos no Deus que nos tem feito a promessa. Porque se nós não nos apegamos, se nós não temos convicção, né, não temos o conhecimento de quem nos prometeu, de quem nos prometeu é capaz de fazer para cumprir essa promessa, né? Por isso que ele diz: apeguemos na esperança que temos, porque fiel é quem prometeu. Nós devemos nos apegar, nos assegurar, nos tornar firme naquele quem nos fez a promessa, que é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos o segundo texto que eu li, né, assim, porque o primeiro ele diz que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar confiantemente. Porque fiel é quem nos prometeu. Esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer quem te prometeu. Ah, pastora, mas eu sou salva, eu levantei minhas mãos, eu frequento a igreja, eu sou de uma denominação tal. Isso não te faz conhecedor, amigo, né, daquele que te fez a promessa. Algumas pessoas, né, até dizem assim: nossa, tipo assim, diz, eu admiro a tua fé, né, assim, porque eu digo, né, algumas pessoas que me conhecem até falam, né, assim, você fala com autoridade, com a convicção, passa essa verdade. Sabe por quê, querido? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Se você tem conhecimento, você conhece quem te prometeu, você não duvida. E aí eu dei um exemplo na nossa devocional que a gente estava fazendo junto, eu dei o exemplo sobre uma criança, e quando eu ainda era estagiária em nutrição, em uma multinacional, e a gente tinha um projeto, e eu fui, né, assim, fazer avaliação, né, nutricional em umas escolas, e era com crianças muito pequenas. E aquela menininha me encantou, né, assim, uma menininha bem pequenininha, e eu falei para ela, disse: amanhã, quando eu vim, eu vou trazer um negócio para você. Eu não falei o que era, né? E eu disse: eu vou trazer algo para você. Ela ficou olhando para mim, me abraçou, tá certo? E aí até amanhã, tia, né? Assim. E eu fui. No outro dia, eu voltei naquela escola para uma outra turma, né? Nem para a turma dela, mas para uma outra turma, onde que eu ia fazer a avaliação. E quando eu vi, a diretora até já tinha dito assim: aquela aluna, ela assim que ela chegou, ela: tia, quando tia chegar, tia da nutrição chegar, tu me avisa, tu me chama. Mesmo assim, ela: o que você quer? Ela disse: ela quer falar comigo, ela me prometeu algo. E ela disse: você prometeu uma coisa? Ela disse: aham, mesmo assim. E aí ela foi chamar ela na sala, e ela veio com aqueles olhinhos brilhantes, né, assim, sem nem ver o que eu estava na mão, se eu tinha trazido ou não, mas ela veio correndo, né, assim, ela me abraçou e ela: tia, você veio. Ela não perguntou: você trouxe? Ela disse: tia, você veio. E eu olhei para ela, eu disse: vem, meu amor. Mesmo assim, ela não era da minha família, eu não a conhecia, né, assim, simplesmente era um projeto sobre anemia, né, ferropriva, e a gente estava ali. E daí, eu disse: mas eu trouxe o que eu prometi para você. E aquele momento eu fiquei analisando, né, eu sei, né, mais ou menos, né,
quem eu sou, porque a gente diz que a gente se conhece e a gente não se conhece, a cada dia a gente se descobre, né, assim. E eu fiquei olhando, né, assim, eu cheia de falha, eu podia, né, por alguma eventualidade não ir para aquele colégio novamente, né, assim, ter acontecido algo, mas ela estava esperando sem nem me conhecer. E aquilo trouxe ao meu coração, né, assim, um ensinamento naquela época, um ensinamento que eu falei, nossa, se essa criança, né, pôde acreditar numa palavra de uma pessoa que ela não conhece, não é sua parente, né, ela não tinha intimidade, ela não conhecia no profundo, mas ela confiou, porque é o ponto que quando ela chegou na escola, a primeira coisa que ela falou para a gestora foi, tia, quando a tia da nutrição chegar, tu me chama, né? Querida, ela confiou. Por isso que Hebreus, ele diz, apeguemo-nos na esperança naquele que fez a promessa para nós, porque ele é fiel. Sabe, querido, que o problema não está em Deus, o problema está em mim, em você. Se você saber quem te prometeu, se você conhece quem te prometeu, você não fica com mais. Você não fica inseguro em meio à situação que você está vivendo. Você vai dizer mesmo, como uma menina mimada mesmo, meu pai me prometeu. Paizinho, foi você que me prometeu e eu estou confiando em você. Porque você é verdadeiro, você não mente. Quando você diz, você faz. Mas muitas vezes nós não conhecemos aquele que fez a promessa. Abraão conhecia quem lhe tinha feito a promessa. Porque o texto diz que ele olhando, ele via que a idade dele já era avançada, ele não tinha vigor, né? Que Sara, sua mulher, o ventre dela já não tinha vigor, mas se ele diz algo, né? Crendo naquele que tinha feito a promessa e era fiel para cumprir. Alguém que conhecia aquele que tinha feito a promessa. Ah, querido, como nessa manhã Deus bradou no meu coração, me ensinando. Porque eu olhando e eu estava dizendo, poxa, Deus, né? Algo que eu espero há tantos anos. E o Senhor falou, você me conhece, filha? Se você me conhece, você sabe que eu sou fiel para cumprir o que eu tenho prometido para você. Pode está indo tudo ao contrário, pode não ter mais vigor, pode não estar com tanta força, com tanto vigor, como o próprio Caleb disse, tal é a minha força. Tem momento que você está assim, querido, mas tem momento que às vezes você olha para a situação e você se sente, como lá diz Isaías, né? Cansado. Mas quando você olha para aquele que te fez a promessa, suas forças são renovadas. Você corre, não se cansa. Porque você precisa saber quem te prometeu. Quem te prometeu é fiel para cumprir, independente de não haver. Olha, Abraão nos ensina, ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu estou olhando para mim, não tenho mais vigor, eu estou olhando para Sara, não tem mais vigor, não tem a juventude, o tempo se passou, né, assim, mas quem me prometeu é fiel para romper todas essas dificuldades. É poderoso para transformar toda essa dificuldade, todo esse problema. Ele é poderoso para, olha, fazer como ele quer, porque ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. E esse cego me ensinou algo. Ele era cego, ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia. Aquela criança, porque eu dei esse exemplo da minha vida pessoal, né? Assim, do que aconteceu. Aquela criança, ela não me conhecia. Esse cego não conhecia Jesus.
Mas a Bíblia diz que ele disse, o homem chamado Jesus, que me curou, ele disse, vai, fez lodo, vai ao tanque, lava. A Bíblia diz que ele obedece sem nem conhecer a Jesus. Ele disse, ele fez lodo, ele mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu fui. E quando eu fui, eu passei a enxergar. E não só recuperei a minha visão física, mas eu posso enxergar um Deus poderoso, um Deus do impossível, um Deus que muda uma situação quando Ele quer fazer milagre. Porque no início do texto, os discípulos dizem, olha aquele cego, quem pecou? Os seus pais ou ele? Para que ele nascesse assim. O Senhor diz, nem ele e nem seus pais. Essa doença, essa cegueira é para glorificação do nome do Senhor. Entende, querido? Entende que Deus já tinha uma promessa na vida daquele cego de nascença. Mas sem ele conhecer Jesus, ele diz, ele cuspiu no chão. Ele mandou eu me lavar no tanque, eu lavei, e agora eu fui, e agora eu enxergo. Será que nessa manhã você pode dizer como esse cego? Será que você pode dizer como Abraão? Será que você se apega à esperança daquele que te prometeu? E você pode dizer assim, ok, dificuldade, tá tudo ao contrário? Eu estou sem vigor, não estou tendo possibilidade, mas quem me prometeu é fiel para mudar essa situação, para fazer o impossível acontecer. Será que você conhece quem te fez a promessa? Pastora, que palavra foi essa, pastora? A senhora sabe que eu sirvo a Jesus. A senhora sabe que eu sou salva. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando se você conhece o Deus da tua salvação. Porque talvez você só conheça um Deus salvador que morreu na cruz para salvar a tua vida. Mas você precisa conhecer um Deus que quando ele faz uma promessa, ele é capaz de cumprir. Ele diz, né, Abraão, ele chama a existência as coisas como se não existissem, como tivesse existido. Sabe por quê? Porque fiel é quem prometeu. Você conhece quem te fez a promessa? Você conhece esse Deus que te fez a promessa? Nessa manhã, eu não estou julgando a tua salvação. Eu não estou dizendo se você é salvo ou não. Eu não estou dizendo que os anos que você passa jejuando, orando na igreja foi em vão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou trazendo uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, porque eu posso dizer que eu já nasci salva, porque Deus já, com 6 meses, já usou a minha vida para alcançar a minha família, como minha mãe dizia. E eu sei que o Senhor falou comigo quando Ele disse, filha, você sabe quem te prometeu? Sei, Senhor, foi você. Foi você, Senhor, e eu comecei a lembrar dos meus irmãos do passado e também lembrar coisas da minha vida que Deus já fez, que não havia possibilidade e Deus fez, porque Ele era fiel para cumprir o que Ele prometeu. E por mais que você queira justificar com palavras, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, qual é a minha situação, né? Tem gente que até pragueja, né, contra a minha vida. A senhora não sabe, se a senhora estivesse no meu lugar desejando que eu passe pela mesma situação para poder você achar que eu vou entender o teu sofrimento. Não, querida. Eu apenas quero dizer que eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Eu sei, eu me lembro de uma irmã que eu não vou citar o nome, mas uma certa vez ela falando comigo, eu disse, eu não posso negar a minha fé, eu não posso retroceder, eu não posso dizer, eita, é mesmo, isso não pode acontecer na tua vida, porque Deus já fez o impossível. Eu tenho um testemunho, né, assim, que eu, de Jó, né, assim, Jó, uma amiga, Joseilda, né, mãe de Janaína, que é lindo a forma, ela sempre diz, o meu pai, o meu Deus, né, propriedade parece exclusiva dela, ela diz, ele me prometeu e ele é fiel. Ela diz com a convicção, querida, de alguém que conhece quem prometeu a ela. E os anos passam e ela continua esperando. Ah, mas chora às vezes porque somos comum, mas ela logo olha para a esperança. Ela se mantém firme na esperança daquele que prometeu a ela. E nessa manhã, né, você que vai compartilhar aí, talvez, né, para pessoas que não conhecem, como esse cego de nascença não conhecia, mas se Jesus disse, fez lodo, colocou nos seus olhos, disse, vai ali, no tanque de Siloé, né, no tanque, lava no tanque de Siloé, lava, e agora eu estou vendo. Se um cego sem conhecer obedece, e você, querido? Você que Deus tem falado, que Deus tem dito para você, e você tá no auge da fé, peguei essa palavra, mas não pratica essa palavra, porque você começa a olhar para as situações. Começa a olhar e aí você começa a regredir. Como é o nome dele? Abraão, né? Assim, é algo tão tremendo que Abraão, quando ele olha para a situação, mas ele não fica parado, não. Ele confessa a fé que ele tem em Deus. Ele diz, olhando para ele, viu que não tinha vigor. Olhando para Sara, viu que não tinha vigor mais o seu ventre. Caleb e Josué olhou para os gigantes, porque eles não eram alienados, não. Eles viram o problema, viram a dificuldade. Ele olhou e viu que os anaquitas estavam lá. Eram descendentes de gigantes, né? Estavam lá possados na terra, mas ele disse, ei, Deus vai nos dar essa terra, porque Ele nos prometeu. Foi Ele que nos prometeu. E quando Ele promete, Ele é poderoso. Quando a gente vai ver, quando Josué vai demarcar a terra, vai entregar as terras, Caleb diz, ei, tu estava lá comigo, quando Moisés fez a promessa e eu criei. Tal é a minha força. Naquele dia, tal é hoje. Se passaram 45 anos, mas no meu coração, essa palavra é forte e é verdadeira. Sabe por quê? Porque fiel é quem me prometeu. Ele é tão poderoso, ele é capaz de mudar a situação, de tornar, olha bem, nem para morte, nem a morte pode deter o que Deus prometeu. A Bíblia diz que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e a Bíblia diz que Marta manda lá chamar Jesus, Marta, eita, agora me deu, né? Mandou chamar Jesus, Marta manda chamar Jesus e diz, o teu amigo a quem tu amas, né, está doente. O Senhor dá uma promessa, essa doença não é para morte, mas é para glória de Deus. Promessa. Quando ela chega, ela diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão, não tinha morrido não, Jesus. E o Senhor diz, onde o colocaram?
Onde o colocaram? Porque eu tenho uma promessa na vida de Lázaro para a glorificação do meu nome. Talvez nessa manhã você esteja dizendo: Senhor, já morreu, não há mais possibilidade. O Senhor vai estar dizendo para você: onde o colocaram? Porque eu tenho uma promessa para cumprir. Eu tenho algo para fazer, porque eu prometi. Mas para isso, você precisa confiar. Você conhece quem te fez a promessa? Você conhece quem te fez a promessa? Se você não conhece, eu te apresento Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo por você. Ele pode tornar o impossível possível para que ele cumpra o que ele prometeu para você. Porque fiel é quem nos prometeu. Quando ele diz fiel, ele está falando de uma característica, de uma personalidade, né? Trazendo para o nosso, né, linguajar, de uma característica, de um atributo de Deus, fiel. Ou seja, pode estar tudo ao contrário, mas ele prometeu, ele vai cumprir. Ele diz que ele é fiel. É uma característica dele, de ser fiel. De ser fiel. Você precisa conhecer. Tá aí uma irmã dizendo: sim, eu conheço, né? Ok, que na hora da adversidade, na hora da incredulidade, na hora, sabe, do não, do espera de Deus, você poder dizer: realmente, eu conheço quem é fiel, né? Que me prometeu, ele é fiel. Porque falar agora diante de uma... Não estou chamando a tua atenção não, tá, Antônia? Né? Porque falar agora diante de uma palavra que você está recebendo é ótimo, mas eu quero ver você falar olhando para as circunstâncias. Como Abraão olhou, como aquele cego que sabia que ele era cego, não sabia nem quem estava colocando saliva nos seus olhos, quem estava mandando ele ir ao tanque e lavar. Ele não estava entendendo nada, mas aquela palavra, a fala de Jesus, porque a fala de Jesus tem poder. Ela penetra, como diz lá a palavra de Deus. Ela penetra, ela é uma espada que penetra. E vai até a divisão da alma. Aí falar, glorificar a Deus, dizer: agora eu recebo, é poderosa. Mas será que você diz, diante agora da dificuldade, talvez você não esteja, mas algumas outras pessoas possam estar vivendo uma dificuldade e você está dizendo: realmente, a porta está fechada, não estou com saúde no momento, eu não sei o que está, né, acontecendo. Mas você poder dizer assim: fiel é quem me prometeu. Fiel é quem me prometeu. Abraão, o Senhor não disse exatamente o dia, né, da promessa. Depois para Sara, né, daqui a um ano, né, ela ia ter o filho. Mas para Abraão o Senhor disse: tu vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, ele mesmo passando, que a irmã está aí respondendo, né, acho que ela está pensando que eu estou, né, debatendo com ela. Estou não, Antônia, em Cristo Jesus. É porque as pessoas às vezes têm uma mania de distorcer, né, o meu jeito, né, ou a minha fala, né, assim, porque Deus não determinou, né, assim, mas o Senhor falou e ele estava se apegando naquele que fez a promessa. Né? Ela está falando aí 28 anos. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo você está esperando. Né? Mas será que você está dizendo:
com convicção, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando, porque Ele é fiel. Eu conheço esse Deus de fidelidade. Que nessa manhã você possa ser essa bênção na vida de outra pessoa. Talvez, né, para você não te serviu essa palavra, que eu acho muito difícil, né, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né, mas seja um agente abençoador, né, assim, compartilha nas tuas redes sociais, né, assim, tá salvo lá no nosso canal, tá certo? Compartilha, dá o seu like, né? Compartilha, né, essa mensagem. Outras pessoas, não seja egoísta, né? Outras pessoas precisam ouvir, precisam conhecer um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Você tem rede social aí, tem o Instagram, compartilha, né, no teu Instagram essa palavra, né, esse canal, para que outras pessoas alcancem. Às vezes você é tão egoísta, você só fica para você, né, assim, mas compartilha. Você não está fazendo eu ser conhecida, você está fazendo que a palavra de Deus seja, porque às vezes o pessoal fica, né, falando aí, às vezes eu me perco, né, assim, seja propagada, né, como as meninas do meu ministério, né, assim, elas têm sempre compartilhado no Instagram, né, bota lá no canal, né, o link lá para você ir direto lá no canal. Se você não é inscrito, se inscreve lá no canal, tá certo? Compartilha essa palavra com outras pessoas. Talvez você esteja dizendo, né, assim, como Antônia, eu conheço, né? Sei quem eu tenho crido, eu conheço, Ele é fiel, né? Eu estou esses anos todinho esperando Ele, né? Assim, então não serve essa palavra porque eu conheço, né? Mas serve para alguém que não conhece, para alguém que está incrédulo, né? Assim, aquelas promessas porque os anos passou, né? Seja esse agente abençoador, né? Compartilhe essa palavra para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Deus abençoe. Um excelente dia para você. Obrigada a todos. Está também a minha amiga, né, Cláudia, né, nutricionista, está aí comigo. Obrigada a todas que estão aí, né, Ivanilza, a pastora Cris, Camila, Antônia, que entrou também, Bruninha, né, outras pessoas que subiram, né, eu também não conheço, mas seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aí, né, assim, do outro lado, ouvindo. Que Deus muito, muito, muito abençoe a sua vida, tá certo? Um excelente dia para vocês.